e o suicídio, que é a pandemia que nós vivemos hoje. Então, tudo isso está sendo causado por uma decisão nossa aqui em 2023, eu votei contra, mas a maioria aprovou, que foi a questão das bets. Então, se a gente está vendo o estrago que está acontecendo com as bets, com a aposta, tu imagina com bingo, com cassino, porque no projeto aí são cerca de quase 1000 bingos e 60 e tantos cassinos no Brasil. Então você vai pegar uma faixa etária que hoje com as bets vai com 50 e já está fazendo o que está fazendo de ruim para o Brasil, você vai pegar depois a outra faixa etária que é de 50 até a velhice. E a velhice a gente já está vendo o sofrimento dos idosos com relação à questão da CPMI do INSS que foi instalada ontem e que a gente está vendo aí um estrago, né, que já se estima superior a Mensalão, a Petrolão, do roubo desse escândalo. Então, o Brasil já está com um problema demais. Nós não podemos absolutamente trazer outro que não gera emprego, já está desmontada essa farsa, não gera, né? O exemplo maior é lá na Meca da jogatina em Las Vegas, que demonstra que pouquíssimas pessoas, 4% é que vão jogar, como eu trouxe os dados aqui algumas vezes. Mas o governo Lula, que diz proteger os menos favorecidos e os mais pobres, pode reparar esse erro das bets, né? Pode reparar, não deixando absolutamente tramitar mais nada de jogo de azar. O governo tem força. Então, se o governo tem um pingo de compromisso com essas pessoas, que ele sempre trouxe na história dizer, defender, ele tem que chegar agora e botar um ponto final e dizer que não aceita esse tipo de... que é um outro roubo, que é esse dos cassinos e dos bingos. É bom lembrar que em seu primeiro governo, no ano de 2004, um assessor do ministro da Casa Civil, José Disseu, foi denunciado por extorsão ao bicheiro Carlinhos Cachoeira. Nós temos que relembrar isso tudo. E olha, pode ter certeza que eu vou relembrar, inclusive o que aconteceu em CPI de Bet recentemente, se insistirem nesse assunto, o que aconteceu em CPI de apostas esportivas, né? A blindagem a poderosos que nós estamos tendo aqui com relação a esse assunto mal cheiroso. E olha só que esse assunto vem lá da CPI, dos bingos, lá em 2004, né? Quando nós tivemos a CPI que resultou na proibição da jogatina. Naquela época, o presidente Lula tomou a decisão correta de acabar com os bingos. Os idosos perdiam tudo, ficavam dia e noite lá, e era uma tragédia por cima de tragédia. Poucos meses depois, outro grande escândalo aconteceu depois dessa CPI dos bingos, que foi o Mensalão. O resto, todo mundo já sabe. A corrupção também está latente nas bets, né? Ambas as CPIs do Senado que trataram desse assunto deixaram claro a participação de organizações, inclusive criminosas, nessa prática, certo? Você pega lá as manchetes do Globo, do Estadão, da Folha, recentemente, mostrando que o crime organizado nunca lavou tanto dinheiro, nunca ganhou tanto lucro a partir do advento do jogo de azar. Então, qual é o problema do Brasil hoje? Basicamente é a segurança pública, né? Um dos principais argumentos dos defensores dessa desgraça é que geraria mais arrecadação de impostos. Sempre a mesma ladainha injustificável, inaceitável e mentirosa para um país com uma das maiores cargas tributárias do mundo já. Essa argumentação, ela é insustentável, de que vai trazer receita, pois a jogatina não gera riqueza alguma. Muito pelo contrário, ela retira receita de outras áreas produtivas que já pagam seus impostos. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, 103 bilhões, B de bola e de índio, de reais foram transferidos em 2024 do varejo, atenção, do varejo para o mundo das apostas online. O mesmo raciocínio se aplica sobre a geração de empregos. Outra falácia, pois, novamente ocorre
o impacto negativo da transferência de renda de outras atividades econômicas que são duramente afetadas pela jogatina. Fato que pode provocar perda de postos de trabalho e não incremento. Outro argumento falacioso e que não se sustenta, o qual também foi desmontado por especialistas nas audiências públicas que nós tivemos aqui no Senado, é o incremento do turismo. Basta destacar o caso de Las Vegas. Há muitos anos, considerada a meca da jogatina, como eu falei, lá, segundo o Bureau de Turismo da cidade, apenas 14% dos frequentadores dos cassinos são turistas estrangeiros. E desses, apenas 4% vão com o objetivo de jogar. O turismo que a jogatina atrai não é o da família, o dos negócios, e sim o turismo indesejado, com o incremento da prostituição infanto-juvenil, problema grave do Nordeste brasileiro, a gente sabe disso. Também traz consumo de álcool, outras drogas e tráfico, inclusive de armas de fogo também. A legalização dos jogos de azar implica enormes custos sociais. Segundo Earl Greenell, doutor em economia pela Universidade de Baylor, nos Estados Unidos, para cada dólar arrecadado com impostos, são gastos 3 com fiscalização, controle, segurança pública e principalmente saúde mental, em virtude das consequências do vício, que hoje é reconhecido pela OMS como uma patologia semelhante à dependência química, sim, a ludopatia. As pessoas que são viciadas em jogo. Está aumentando estratosfericamente no Brasil por causa das bets. A gente não pode deixar aumentar mais ainda por causa de bingo e cassino, que a gente já sabe o que é que dá.